Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Então, pessoal, estamos aqui na acentuação gráfica, parte 2, que é justamente aquela parte onde muitos têm aquela complicação, têm aquela dúvida a respeito, porque esta parte aqui é uma das partes que é um pouco complicada, né, para algumas pessoas, né? E eu vou mostrar aqui para cada um, mostrar que isso aqui não tem nada de complicado, ok? É bem verdade que às vezes ocorre aquela dúvida, mas assim, se você prestar atenção, você vai ver que não é tão complicado como você pensa, ok? Então, desde já eu peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho, faça-me comentários, ok? Eu estou à disposição de cada um aqui, ok? Então, vamos direto ao ponto. Então, pessoal, os objetivos da aula são, né? Nesta aula aprenderemos as regras das acentuações dos monossílabos tônicos, acentuação dos hiatos, acentuações das formas verbais, acento diferencial e a acentuação de palavras com elementos ligados por hífens. Ok? Então, nós iremos estudar tudo isso aqui e irei mostrar o que foi que assim, na verdade, com o novo acordo ortográfico, o que foi que saiu e o que permaneceu, ok? Então, vamos lá, direto ao ponto. Então, aqui, pessoal, antes de mais nada, aprenderemos a regra das acentuações dos monossílabos tônicos. São acentuados os monossílabos tônicos terminados em A, E e O, seguidos ou não de S. Então, esta regra aqui, ela é uma regra que foi extraída da acentuação das oxítonas, ok? Se você verificar a regra da acentuação das oxítonas, você vai ver que este começo da regra é justamente o começo da regra das acentuações das oxítonas, ok? Então, segue a mesma coisa. Temos aqui, letra B, ditongos orais abertos decrescentes, e, o e el, seguidos ou não de S. Então, é a mesma coisa. É bem verdade que a regra das acentuações das oxítonas abrange mais coisas, ok? Mas, assim, estas duas regras são as regras dos monossílabos tônicos. Então, para você saber qual é a sílaba tônica não, qual o monossílabo tônico são acentuados, então a regra é essa, ok? Não existe a sílaba tônica, porque só tem uma sílaba, ok? Então, se é somente uma sílaba, então ela é uma sílaba tônica. Se ela não receber acentuação, então não é um monossílabo tônico, é um monossílabo átono, ok? Então, temos os exemplos aqui. São acentuados monossílabos tônicos terminados em A, E e O, seguidos ou não de S. Temos aqui Fá, Dá, Lá, Dás, Ré, Pé, Pés, És, Mês, Pó, Dó, Pós e Pois. Então, isso aqui foi uma de várias, uns monossílabos, de vários monossílabos que existem. Então, eu coloquei estes monossílabos só para trazer como referência, mas existe mais, existe céus, ok? Existe céu, ok? Então, estes monossílabos que eu coloquei foi justamente o essencial para dar exemplo para cada um, ok? Os ditongos orais abertos decrescentes, e, o e el, seguidos ou não de s, temos os exemplos embaixo. Mês. Este mês é o plural de mel, ok, pessoal? Então, pessoal, é o seguinte, quando esse ditongo decrescente estiver em um monossílabo, ele só pode ser acentuado
se for seguido de S. Sem ser seguido de S, não pode ser acentuado, ok? Então, justamente quando o que eu coloquei aqui, só pode ser acentuado no plural, ok? Por exemplo, pés, ok? Pés é seguido de S, ok? Mas essa parte aqui segue para os monossílabos terminados em A, E e O, ok? Eu fugi da mente, assim, palavras monossílabas que terminam com IS, ok? Mas, assim, os monossílabos terminados em I, que são o E e o E, os ditongos decrescentes seguidos de S, todos os monossílabos que são acentuados só podem ser com es, ok? Es, ok? Não pode ser e. Eu coloquei aqui oiel, seguidos ou não de s. Então, ele pode ser seguido de s ou não seguido. Mas no caso do só pode ser acentuado se for es, ok? Es. Então, temos aqui os outros exemplos. Céu, no plural, céus, dói, mói, Mós, no plural, ok? Mós. Então é o seguinte aqui. Para nós acentuarmos os ditongos decrescentes E e OIEL, não é necessário o OIEL ser seguido de S, ok? Para ser acentuado. Só apenas o E tem que ser seguido de S, ok? Entenderam bem o que eu falei aqui? Então, pessoal, é o seguinte, quando eu falei aquilo ali, qualquer dúvida, se você tiver alguma dúvida a respeito do assunto, pode, pode me fazer comentário, ok? Podem fazer-me comentário que eu estou à disposição. Eu vou responder a cada um. Se você fizer o comentário, isso aqui, o que significa isso aqui? Eu vou mandar para a resposta para cada um de vocês, não se preocupem, ok? Pode mandar comentário, sem problema nenhum. Então, temos aqui, atenção, o monossílabo tônico é aquele que tem a acentuação própria. Ok, pessoal? Entenderam agora? Porque nem o monossílabo que é tônico, ele tem que receber a acentuação. O monossílabo que não é tônico, ele não recebe acentuação. Aí você chega para mim e diz, mas o que é monossílabo tônico e o que não é tônico? O monossílabo tônico é todo aquele que recebe acentuação. E o monossílabo que não recebe a acentuação é um monossílabo átono, ok? Aquele monossílabo que não recebe a acentuação gráfica, ok? Então, temos aqui. Por quê? Porque o monossílabo tônico ele tem a sua própria a acentuação, soa como uma palavra no interior da frase, ok? Já os monossílabos átonos são aqueles que não possuem acentuação própria, por isso soam no interior da frase como uma sílaba da palavra, ok? Por quê? Porque se ela soa como uma sílaba da palavra, é como se fosse uma sílaba com som fraco, e com certeza é uma sílaba com som fraco, ok? É justamente isso aí. Uma faz parte de uma sílaba de uma palavra. É como se fizesse a parte de uma sílaba de uma palavra, ok? Temos aqui, os átonos nunca são acentuados. Foi justamente o que eu falei. Os monossílabos átonos nunca são acentuados, ok? Tem muito exemplo, pessoal, a respeito, até uma palavra sozinha, ela pode ser um monossílabo átono. Por exemplo, do, que é a preposição de mais o artigo o, do, da, ok? É uma dica aqui muito especial, que isso aqui, pessoal, vale esmeralda. Toda preposição não é acentuada, ok? Então, são monossílabos átonos. Temos aqui, exemplo, quero tê-la lá longe.
Tenho dó do rapaz. Temos as explicações. No primeiro exemplo, T e lá, que são aqui T mais lá. Não é no caso aqui T lá, ok? T mais lá. São monossílabos tônicos. O lá, que completa a forma verbal T, é átono. Ok? Entenderam aqui? T, lá. Então, esse lá aqui é justamente o monossílabo tônico. O que é esse monossílabo tônico? Um pronome oblíquo. Ok? Um pronome oblíquo. É justamente isso. Assim, a sílaba átona desta palavra. Então, quando tem aqui T, é uma palavra. Lá é um pronome oblíquo. Então, colocamos aqui um hífen entre eles. Então, ficou aqui como se fosse uma palavra. Mas não é uma palavra. São duas palavras juntas com hífen, ok? Então, ficou uma sílaba tônica e uma sílaba átona, ok? Entenderam aí? Temos aqui, no segundo exemplo, que é justamente tem o dó do rapaz, no segundo, dó, substantivo, é tônico, e do, contração da preposição de com o artigo o, é átono. Entenderam aí aqui? Então, é justamente isso. Tem o dó do rapaz. Então, é uma contração, esse do é uma contração da preposição de com o artigo o, que forma uma sílaba átona. Ok, pessoal? Agora aprenderemos as acentuações dos hiatos. Coloca-se acento agudo nas vogais I e U, seguidos ou não de S, quando formando hiato com a vogal anterior. Estão sozinhas na sílaba. Então, pessoal, é o seguinte, eu vou dar uma dica aqui, que é uma dica que vale esmeralda, ouro, o que for. Toda vez que a letra I e U estiver sozinha em uma frase, vai ser uma vogal, ok? Acentuadas, ok? Acentuadas. Estiverem sozinhas em uma frase, na separação silábica, ela é uma vogal, ok? Na frase, ela estiver ali na palavra, ela vai ser uma vogal. E se ela estiver junto com a letra S, que é a consoante S, ela vai ser uma vogal também. E o que é que acontece? Esta vogal I ou U, quando estiver junto com a letra S, ela vai estar junta na separação silábica, ok? Passando disso, nenhuma consoante e nenhuma letra vai ficar junto da letra I e U, se estiver acentuada, ok? Se a letra I estiver acentuada ou a letra U estiver acentuada, ela não fica perto de letra alguma, apenas da letra S, que é uma exceção, ok? Porque às vezes existe aqui a palavra feliz, isto é um hiato, pessoal, mas por que essa palavra não é acentuada, esse I não é acentuado? Por quê? Porque está junto da letra Z. Como está junto da letra Z, não pode ser acentuada, ok? Se tivesse junto de uma letra S, seria acentuada essa letra. Então, no caso, essa letra I só vai ser uma letra porque está junto da letra Z. Mas quando a letra I está sozinha com a letra S, ela tem que ser acentuada. Só isso, pessoal. Ok? Tem alguma coisa aí de dificuldade? Não, pessoal. Temos aqui os exemplos. Saída, a letra I fica sozinha, mesmo perto da letra D. Juízo, esta letra fica sozinha, a letra I, porque não está perto da letra Z, mas não fica junto da letra Z, fica separado, ok? Ruído, saíste, I e S fica na sílaba junta, ok? Elas duas ficam juntas em uma sílaba.
faísca, saúde, balaústre, sair, cair, distribuir, possuir, paz, ok? Temos aqui, atenção, não são acentuados hiatos com letras repetidas, ok, pessoal? Letras repetidas, eu não coloquei aqui enjoo, vou, mas só que essa parte aí de vou, enjoo, ok? Não são mais acentuadas, mas na ortografia passada eram acentuadas, ok? Eram acentuadas. Mas aqui, xiita, xiita não é acentuado, pacuúba, pacuúba não é acentuado, porque são letras repetidas, U e U, ok? Os hiatos depois dos ditongos não são acentuados, exceto os hiatos que não são acentuados, não são acentuados depois de ditongo. No caso da letra I, depois de ditongo não é acentuado, ok? Temos aqui, Piauí é uma exceção, ok? É uma exceção à regra. Por quê? Piauí, eu acho que essa palavra, por ser uma palavra registrada, aí tem que ser acentuada, ok, pessoal? Temos aqui uma exceção de Piauí e temos aqui tuiuius, tuiuius, ok? São estas duas palavras que têm a exceção de serem acentuadas quando a letra I, o hiato I ou U, está assim, acentuada após um ditongo. Ok, pessoal? Entenderam? Qualquer coisa, faça-me comentário que eu explicarei bem detalhadamente para cada um de vocês, ok? Porque eu quero que você fique aqui inteligentíssimo e você receba 10 na hora da prova, pessoal. Eu estou aqui para ajudar cada um. Agora aprenderemos sobre a acentuação das formas verbais. Os verbos ter e vir levam acento circunflexo na terceira pessoa do plural, do presente e do indicativo. Então, pessoal, presente do indicativo, ok? Presente do indicativo, acento circunflexo. Então, o verbo ter e vir. Por exemplo, ele tem. Este verbo está na terceira pessoa do singular do indicativo, do presente do indicativo, ok? Terceira pessoa do singular. Eles têm a terceira pessoa do presente do indicativo do plural, ok? Então, eles têm, por isso recebe esse acento circunflexo, ok? Porque eles têm o plural a terceira pessoa do plural, ok? Do presente do indicativo, ok? Os verbos derivados de ter e vir, deter, conter, manter, intervir, etc., recebem acento agudo na terceira pessoa do singular e acento circunflexo na terceira pessoa do plural do presente do indicativo. Então, por exemplo, pessoal, se eu colocar aqui a palavra, o verbo detém, que é o verbo deter, detém a terceira pessoa do singular, toda vez que estiver assim, uma palavra derivada de ter ou vir, toda vez que estiver na terceira pessoa do singular, esta palavra tem que ter o acento agudo, ok? Na última sílaba desta palavra, ok? Detém, terceira pessoa do singular, do presente do indicativo do singular, ok? Eles detêm. O acento circunflexo tem que estar na terceira pessoa do plural do presente indicativo, ok, pessoal? O novo acordo ortográfico aboliu o acento circunflexo nas formas dos verbos crer, dar, ler, ver e seus derivados. Assim, creem, descreem, deem, leem, releem, veem, reveem, preveem, não devem receber acento gráfico. Então, pessoal, tem alguma coisa aqui de difícil? Melhorou mais ainda, pessoal, esse acordo ortográfico.
ok? Então, o que nós devemos se preocupar aqui com as formas verbais das acentuações, só com o verbo ter e o verbo vir, ok, pessoal? Verbo ter e o verbo vir. Os derivados, terceira pessoa do singular recebe acento agudo, e a terceira pessoa do plural recebe acento circunflexo. Não tem nada de difícil, pessoal, ok? Acento diferencial. Pessoal, isso é uma maravilha, pessoal. Isso é uma maravilha. Tem gente que fica assim, meu Deus, como é que eu resolvo agora com a nova ortografia? Pessoal, não se preocupe, não se desesperem, ok, pessoal? Eu estou aqui para ajudá-los, ok? O novo acordo ortográfico aboliu o acento diferencial que existia em algumas palavras, como pelo, substantivo, para diferenciar de pelo, contração, para, verbo para diferenciar de para, preposição. As duas únicas palavras em que se emprega obrigatoriamente o acento diferencial são pode, pretérito perfeito do verbo poder, que continua sendo acentuado por oposição a pode, ok? Presente do indicativo do verbo poder. E por, verbo para diferenciar de por, preposição. Pessoal, tem alguma coisa de difícil? Eu vou resumir aqui para ficar bem maravilhoso. Então, os únicos verbos que recebem um acento diferencial são o verbo poder e o verbo por. Ok, pessoal? O verbo poder e o verbo por. Este verbo poder tem que estar, para receber o acento diferencial, tem que estar no pretérito perfeito do verbo. Pretérito perfeito fala de quê, pessoal? Do passado, pessoal. Pretérito, passado, ok? Ontem ele não pôde chegar, mas com certeza hoje ele pode. Então, pessoal, tem alguma coisa de difícil? Não tem, pessoal. Pode, passado, pode. E o verbo pôr? Vou pôr carro na garagem. Vou pôr o carro na garagem por precaução. Então, vou pôr. Então, aí, esse verbo pôr, para diferenciar da preposição pôr. Vou pôr o carro na garagem por precaução. Pessoal, não tem nada de difícil, pessoal. Ok, pessoal? Então, os dois verbos que recebem acentuação diferencial obrigatoriamente, o verbo poder e o verbo pôr. Ok, pessoal? Acentuação de palavras com elementos ligados por hífen. Nas palavras cujos elementos não são ligados, nas palavras cujos elementos são ligados por hífen, palavras compostas de formas verbais com pronome pessoal átono enclítico ou mesoclítico, enclítico ou mesoclítico, para efeito de acentuação gráfica. Considera-se cada elemento separado pelo hífen uma unidade autônoma. Ok, pessoal? Então, pessoal, quando fala aqui enclítico, o que é enclítico? É só lembrarmos daquelas classificações dos pronomes oblíquos: próclise, ênclise e mesóclise. Quando fala de ênclise, é tudo que o pronome oblíquo fica depois do verbo, ok? E quando fala de mesóclise, o pronome oblíquo ele fica no meio do verbo. Por exemplo, eu farei. Se eu tirar o pronome pessoal, eu, como é que eu falarei? Fazê-lo-ei, fazer-lo-ei. Então, lu é o pronome oblíquo que fica no mesóclise, que fica no meio do verbo, ok? Farei, farei. Então, fazer-lo-ei, ok, pessoal? O ênclise, que fica depois do verbo, ok? Eu vou, assim, eu vou mostrar-te. Eu vou mostrar-te. Então, quando fala mostrar-te, então esse pronome oblíquo fica depois do verbo,
ok? Entenderam aí? Então, é justamente isso. Então, temos aqui os exemplos: água de colônia, salário família, arco-íris, caça-níquel, lápis lazuli, vender-luais, retribuí-la, distribuí-lo-íamos. Ok, pessoal? Então, é justamente isso aqui que está falando a situação. Nas palavras cujos elementos são ligados por hífen, palavras compostas de formas verbais, com pronome pessoal átono, eclírico. Qual é o pronome pessoal átono? O pronome pessoal átono, pessoal, é justamente quando fala aqui enclírico e mesoclírico. Então, são esses pronomes aqui, ó. Vender luais. Temos esse verbo aqui, vender luais. Então, lu é o pronome que vai tornar uma sílaba, o monossílabo átono. Ok, pessoal? Distribuí-la. Então, esse pronome aqui, lá, é o monossílabo átono. Distribuí-lo-íamos. Lu é justamente o pronome átono. Ok, pessoal? É só isso aqui que eu tenho para falar sobre essa parte aqui. Então, eu coloquei a bibliografia aqui. Terra Hernani, curso prático de gramática, 7ª edição, São Paulo, editora Scipione. Ok, pessoal? Então, eu coloquei essa bibliografia aqui porque tudo que está escrito aqui está na gramática de Hernani Terra. Ok, pessoal? Então, desde já agradeço a você que ficou comigo até aqui e eu irei seguir com as questões sobre esse assunto. Ok, pessoal? Aguardo por vocês lá e Deus abençoe a cada um. Ok? Até mais. Deus abençoe. Tchau.